aconteceu algo inesperado que é muito ruim para as criptomoedas hoje. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que está dando um novo sinal que quase ninguém está vendo. Vou estar atualizando também a análise dos eventos macroeconômicos. O dia começou bem com dados de inflação abaixo da expectativa nos Estados Unidos, mas terminou mal com algumas notícias aí que fizeram o ouro disparar, fizeram o petróleo também disparar. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando análise gráfica, análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos também das principais criptomoedas do mercado. A dominância voltou a subir. Será que a gente vai ter uma queda nas altcoins? Vou falar disso tudo, pessoal, mas antes de continuar, primeiramente, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E se vocês querem receber notícias em primeira mão sobre o mercado, como eu mandei hoje, tá? As coisas que acabavam de acontecer, que estavam impactando o mercado de criptomoedas, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente posta as informações, as notícias relevantes para o mercado em primeira mão. O link vai estar fixado no primeiro comentário deste vídeo. Aí embaixo também vai ter, pessoal, o link da corretora Coinex, tá? Para vocês criarem a conta de vocês lá, se vocês ainda não têm. Essa corretora não exige que você mande os seus documentos, não exige que você faça o KYC. Só você criar a conta lá com o seu e-mail, você já consegue negociar em futuros e spot lá dentro dessa corretora, tá? Então bora lá para o que interessa, pessoal. Falar do que está acontecendo hoje. Bitcoin aí tendo um dia de queda, meus amigos. Acabou que tava tudo lindo, né? Mas, infelizmente, a gente agora tem um sinal de baixa para o Bitcoin aí que se formou nas últimas horas, tá? Ah, Tainan, mas ontem você falou que era alta. Primeiro, pessoal, análise gráfica tem que ser atualizada todos os dias, tá? Se não todas as horas, porque acontecem coisas que fazem o mercado mudar de direção, tá? Segundo, tá? A tendência do gráfico diário ainda continua de alta. Enquanto o Bitcoin se mantiver acima ali dos 105 mil dólares, aquele cenário da cunha descendente com alvo na região dos 118 mil dólares fica válido, mas como eu já venho alertando também nos últimos dias, tá? A gente tem uma região de resistência forte ali no 112, que é o topo histórico. Não é fácil passar. Só de chegar perto já começa a ter uma resistência. E acontece alguma coisa inesperada como aconteceu hoje, o mercado acaba aí tendo uma queda, tá? Mas é uma queda ainda pequena, só que, pessoal, a gente tem agora no gráfico de uma hora um padrão gráfico, meus amigos. Apareceu aqui o primeiro padrão gráfico aqui no gráfico de uma hora em dias, tá? E aparentemente o Bitcoin está formando um topo duplo, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? No caso aqui, pessoal, ele ainda não confirmou, tá? Para confirmar, o Bitcoin vai ter que romper ali os 108.400 dólares para baixo. O Bitcoin está em 108.600, tá? Então tá acima ainda, mas se confirmar aí nas próximas horas e romper para baixo ali os 108.400, aí a gente vai ter um alvo para o Bitcoin, um alvo de queda para o Bitcoin, até a região ali de aproximadamente 106.500, tá? Então, Bitcoin pode ir lá para a região dos 106 nas próximas horas aí, se essa tendência de queda continuar, tá? Como eu disse, o gráfico diário continua ainda em alta. E se o Bitcoin for buscar o alvo desse topo duplo, for lá na região dos 106, tá tranquilo, tá? Ele ainda não vai ter perdido aqui a tendência de alta. Ele não pode começar a ir abaixo ali dos 104, 105, porque ali a coisa vai ficar complicada, tá? Tainan, mas o que aconteceu hoje? Por que o mercado resolveu cair de uma hora para outra? Pois é, pessoal, a situação aí piorou drasticamente por causa de geopolítica, tá? A partir ali do meio-dia começaram a surgirem mais notícias relacionadas ao Irã e Estados Unidos, as negociações ali que estão em curso entre os dois países. No meio disso tudo também está Israel. E o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. A gente teve aí notícias hoje que fizeram as coisas saírem de controle. Olhem o que aconteceu com o petróleo, meus amigos. O petróleo disparou, o petróleo voltou a ficar acima de 70 dólares o barril. Desde o início da guerra comercial do Donald Trump, lá no início de abril, que o petróleo não voltava mais acima dos 70 dólares, tá? E hoje o petróleo, ele formou, inclusive eu vejo aqui no gráfico de um petróleo, um padrão, tá? Um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver claramente aqui, ou um fundo duplo, tá? Os dois padrões aqui vão ter o mesmo alvo. Mas fato é, pessoal, que isso aqui não é um sinal muito bom não, tá? Isso aqui é um sinal de que a coisa tá desandando aí para o mundo, porque é um sinal de que o preço do petróleo poderia testar a região ali dos 74 dólares e 76 centavos se essas questões não forem resolvidas, tá?
O dia começou com o mercado americano em alta, isso porque os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos divulgados hoje vieram abaixo da expectativa, meus amigos. Pois é, há muito tempo falava-se que a guerra comercial do Donald Trump, que ele iniciou principalmente em abril, iria fazer as tarifas, fazer a inflação aumentar, né? E isso ia forçar o Fed a subir os juros. Não está acontecendo, pelo contrário, a gente está tendo uma desaceleração da atividade econômica e isso está fazendo a demanda agregada cair, ou seja, as pessoas estão comprando menos, com menos demanda os preços tendem a cair e, consequentemente, a inflação também está caindo. Tá? Então, a gente está vendo aqui um cenário contrário aí ao que se esperava, né? Um cenário que é bom, tá? Porque isso aqui indica que o Fed pode cortar juros aí, poderia pelo menos, né, antes do que o esperado. Mas, apesar de tudo isso, pessoal, o mercado ele não está apostando aí que o Fed vai cortar juros, tá? A gente consegue ver isso aqui na ferramenta da CME, pessoal. O mercado atribui aí 97,6% de probabilidade de manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos em junho. Na reunião de julho, o mercado atribui 80% de probabilidade e só em setembro que o mercado acredita que o Fed vai começar a cortar novamente os juros, tá? Talvez com mais um corte em dezembro. Então, apesar de tudo isso, o mercado não está otimista. Talvez um dos motivos seja que hoje o Donald Trump anunciou algo que é bom e ruim ao mesmo tempo para o mercado, tá? Ele anunciou hoje que o acordo com a China está feito, né? Sujeito à aprovação final do presidente Xi e dele, Donald Trump, tá? Ele comentou que ímãs completos e quaisquer terras raras necessárias serão fornecidos de primeira pela China, ou seja, um dos motivos aí que levou o Donald Trump a ligar lá para o Xi Jinping na sexta-feira passada e pedir ali para que eles negociassem, né, tem a ver com a venda das terras raras. Tá? Os Estados Unidos usam isso em vários produtos sofisticados, em várias coisas sofisticadas de aeroespacial, equipamentos militares, e isso aí fez com que o Donald Trump tivesse que correr atrás aí de negociar com a China. E o que foi anunciado aqui com o Donald Trump, pessoal, é que eles vão aí poder, os chineses vão poder usar as faculdades e escolas americanas e o que ele falou foi, estamos recebendo um total de 55% de tarifas e a China 10%. O que o mercado entendeu disso? O mercado entendeu que a China os produtos chineses vão pagar 55% de tarifas para entrar nos Estados Unidos. Tá? Isso aí, pessoal, fez com que o humor do mercado não olhasse isso tão bem. Tá? O mercado olhou isso com uma certa cautela, porque as tarifas tinham caído para 30%. Né? Lá em abril, Donald Trump subiu ela, chegou a 145%. Em maio, se eu não me engano, 10 de maio, Donald Trump, os Estados Unidos negociaram com a China, né? E nessa negociação, que foi na Suíça que aconteceu, eles reduziram de 145% para 30% as tarifas. E agora vai ficar em 55%. Ou seja, no fim das contas, as tarifas vão ficar mais altas do que eram antes do Donald Trump assumir nesse segundo mandato. E isso aí fez com que o mercado olhasse aí não com bons olhos, tá? Porque o mercado ainda desconfia que pode chegar nos próximos meses inflação, tá? Se você tem um produto que pagava 30% e agora paga 55%, pode ser que ele vai chegar mais caro e os consumidores americanos vão ter que pagar, tá? Inclusive, uma das explicações que muitas pessoas dão é que talvez as tarifas não tenham causado inflação nos Estados Unidos, porque muitos empresários, já prevendo que o Donald Trump iria impor essas tarifas, buscaram ali, eles correram para fazer estoque, tá? Eles importaram antes que as tarifas chegassem para ter os produtos ali mais baratos. Então, talvez isso aí não fez com que o efeito das tarifas na inflação fosse tão imediato como os economistas esperavam. Tá? Isso é uma narrativa, é uma explicação. Fato é que a grande agonia do mercado que era esse acordo aparentemente está feito. Só que uma outra coisa que eu particularmente não gostei aqui, pessoal, ele disse, sujeito à aprovação final do presidente Xi Jinping. E de mim, né? No caso dele, Donald Trump. Donald Trump muda de ideia toda hora, tá? Eu não duvido se daqui a alguns dias ele chegar e falar que não vai concordar com esse acordo, que as tarifas vão subir e aí o mercado cai, ou sei lá, né? Você sabe como que eles são. Então, principalmente o Trump muda de ideia com muita velocidade, isso aí pode mexer com o mercado, tá? Ainda não tá uma coisa, vamos dizer assim, totalmente certa, pelo que eu entendi. Até porque eu não vi autoridades chinesas se pronunciando sobre isso, tá?
E pessoal, a notícia que fez o mercado de petróleo disparar hoje, o ouro subir, as bolsas virarem de tarde, foi essa daqui que eu estava comentando agora há pouco, tá? Não falei mais aprofundadamente, mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, meus amigos. Hoje de tarde o Irã começou a lançar aí ameaças de atacar bases americanas caso o acordo nuclear, o acordo de energia nuclear falhasse, tá? E houvesse um conflito. Tá? O Ministério da Defesa do Irã afirmou que irá investir com ousadia se for necessário. E isso aí, pessoal, acabou que o clima ficou ruim, né? Tudo começou hoje de manhã, quando o Donald Trump ele apareceu publicamente lá e falou que estava menos confiante com o acordo nuclear do Irã. Ele disse que uma semana atrás ele estava mais confiante, que agora ele já não estava acreditando, né? Ele acusou o Irã de tentar ganhar tempo com as negociações aí que ele está fazendo, né? Segundo o Donald Trump, pelo que eu entendi do que ele falou, o Irã estaria desenvolvendo armas nucleares e tentando ganhar tempo para evitar um ataque ou sanções dos Estados Unidos e de Israel aí até que ele conseguisse ter a arma nuclear para ele ter o poder de barganha, tá? E aí o mercado já começou a ficar com uma sensação na parte da manhã de que as coisas não estavam muito legais, né? De que o acordo, que já tem semanas aí que estão acontecendo negociações entre Irã e Estados Unidos, não iriam andar em nada, tá? E nisso, pessoal, de tarde, o ministro da Defesa do Irã afirmou que se as negociações falharem, eles atacariam as bases americanas, tá? Isso aí já deixou o mercado de orelha em pé e falou, opa, que é isso, cara? Vocês estavam negociando e já estão brigando de novo, né? E no fim da tarde, pessoal, no início da tarde, na verdade, os Estados Unidos colocaram a 5ª Frota, que fica ali no Bahrein, na região do Golfo Pérsico, em alerta máximo e orientaram militares e familiares de militares a se prepararem para evacuações ali em bases e embaixadas dos Estados Unidos ali na região do Oriente Médio, próximo do Irã, tá? E tudo isso, pessoal, é por causa do impasse do programa nuclear iraniano, tá? Especialmente aí sobre o direito do Irã de enriquecer urânio. E isso aí, pessoal, tá deixando o mercado deixou o mercado assustado de uma hora para outra, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no mercado da Polymarket, até ontem, o mercado atribuía ali 20% de chance de o Irã fazer ali, de Israel fazer uma ofensiva militar contra o Irã ali para tentar destruir o programa nuclear iraniano, algo que Israel já vem ameaçando. Tá? E hoje esse número aqui saltou para 46%, meus amigos. Pois é, o mercado e aí as pessoas estão apostando numa maior possibilidade de Israel fazer aquilo que ele prometeu aí nos últimos dias, que é atacar as instalações de enriquecimento de urânio do Irã. Se vai acontecer ou não, eu não sei, espero que não aconteça, tá? Mas fato é, pessoal, que isso aqui é o que está fazendo o mercado, é o que tomou o foco do mercado hoje. Então, o mercado parou de olhar aí para o tema da inflação e começou a olhar ali para o tema de questões ali de geopolítica, tá? Então, esse é o foco. Eu, particularmente, pessoal, tenho uma visão, tá? Visão minha, não é aí algo que eu tenho uma fonte para comprovar isso, mas a minha visão é que eles estão fazendo pressão, tá? Eu acredito que os Estados Unidos, eles querem ali que o Irã aceite algum termo relacionado à questão ali dos acordos, né? E para isso eles estão fazendo aí uma pressão, tá falando que não vão aceitar, ameaçando ali de conflito armado, para fazer eles terem que aceitar alguns termos, tá? Em termos, pessoal, de amanhã, tá? O que a gente tem programado? Pedidos iniciais do seguro-desemprego e dado de inflação ao produtor às 9h30 da manhã, que eu estarei cobrindo aí, acompanhando, analisando ao vivo lá no canal Educação Real Oficial, tá? Por meio de uma live. E para amanhã são esses dados, tá? Mas como eu disse, eu acho que o foco do mercado agora está mais nessa questão do Oriente Médio do que na questão aí da inflação, do Fed, tá? Das coisas internas dos Estados Unidos, porque isso aí é uma ameaça maior, né? A gente está tendo a economia desacelerando, vamos supor que a gente tem algum problema de fato no Oriente Médio, que eu acho pouco provável, mas vamos supor que aconteça, o petróleo sobe, a inflação sobe com a economia desacelerando, né? Isso aí seria aquele famoso cenário de estagflação, quando você tem inflação e recessão ao mesmo tempo. Isso seria péssimo para os ativos de risco, incluindo para as criptomoedas, tá? Mas eu já adianto que o mais importante para amanhã é o dado de inflação ao produtor não vir acima do 0,2%, que é o valor esperado aí pelos economistas, pelo mercado em geral, tá? Se vier acima,
aí a gente pode ver o mercado corrigindo, o mercado pode não gostar, porque se a inflação começar a acelerar, é um sinal ruim, tá? Eu acho mais provável aí que ela venha abaixo do esperado, porque nos últimos meses a gente tem visto inflação vindo abaixo do esperado mês após mês, né? Até o núcleo da inflação de maio veio abaixo do esperado hoje, isso é algo aí que é surpreendente, tá? A gente também não pode deixar de falar da situação da análise de sentimento, meus amigos. Quando a gente vai aqui para os indicadores do TRDR, a gente vê que o long short ratio permanece ali muito baixo, em 0,6, né? Ou seja, temos quase 2 pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta que vai subir, mas o long short ratio tem subido nas últimas horas, ou seja, o pessoal tem começado a apostar na alta, tá? Geralmente, quando o mercado começa a cair depois de uma alta muito forte, é comum a galera começar a aumentar as apostas na alta e nisso as baleias começam a jogar o mercado para baixo para liquidar essas pessoas aí que estão apostando na alta, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque até amanhã isso daqui pode mudar muito se essa situação do Irã não se resolver, tá? Por enquanto esse indicador ainda está indicando alta, mas vamos ficar atentos. Não podemos também deixar de falar da análise dos indicadores da HighBlock. E aqui na HighBlock, meus amigos, o que a gente vê é que há mais liquidez acima, principalmente na região dos 111.500 dólares. Tá? Então, vejo mais liquidez ali acima. Abaixo tem? Talvez tenha um pouco de liquidez, mas a gente tem muito mais acima. Então, se a gente fosse depender aqui só desse mapa de calor, a gente poderia ver aí o Bitcoin buscando ali os 111.500 dólares, tá? Indo aqui, pessoal, para os indicadores para as principais criptomoedas do mercado, tá? Que é importante a gente olhar também o que está acontecendo. Dominância do Bitcoin voltou a subir hoje, pessoal. Ela estava caindo desde ontem, tá? Caiu hoje na parte da manhã. Essa subida da dominância do Bitcoin, na minha visão, sinaliza aversão a risco, né? Os investidores estão querendo no mercado o que é mais seguro, e o que é mais seguro até hoje é o Bitcoin, tá? Então, infelizmente, notícia ruim para as altcoins aí no geral, tá? Ethereum, meus amigos, Ethereum rompeu para cima ontem aquele retângulo ali que ela vinha formando nos últimos dias. Esse movimento de hoje, na minha visão, parece até um pullback, viu, pessoal? Porque ela está se mantendo ali acima dos 2.750. É normal, depois que você rompe, você retestar ali a região. E o suporte, por enquanto, está segurando, tá? Mas a gente tem que ter atenção, porque se a Ethereum voltar ali para baixo da região dos 2.750, isso aqui vira uma boa oportunidade de abrir uma posição short na Ethereum, tá? Isso, pessoal, se a Ethereum, após o fechamento do gráfico diário às 21 horas, romper para baixo a mínima desse candle aqui, porque isso aqui tá parecendo uma espécie de martelo invertido, tá? Eu falo isso porque essa sombra superior desse candle aqui nesse momento, se romper para baixo esse suporte, aí, meus amigos, é venda mesmo, tá? Aí dá um trade legal aí de short, tá? Apostando na queda da Ethereum. Vamos aguardar e ver aí se isso se confirma, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar também no mercado, pessoal, Solana, meus amigos. Solana tinha subido ali nos últimos dias, nas últimas horas tinha rompido ali um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo lá na região dos 182 dólares, 181, tá? Mas, infelizmente, a gente teve essa queda agora, tá? Invalidou? Não, não invalidou, pessoal. A gente parece também estar fazendo um pullback aí na Solana, tá? Eu acho que vai depender dessa questão aí do Irã, de Israel, dos Estados Unidos se resolverem. Eu acho que vai se resolver, mas caso as coisas aí saiam de controle, a gente pode ver aqui esse pullback falhando e a Solana aí perdendo a tendência de alta dos últimos dias, tá? Por enquanto ainda está mantendo aqui a tendência de alta. Vamos ver o que acontece aí nas próximas horas, tá? A da Cardano, meus amigos, também tinha rompido para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá na região de 74 centavos de dólares, mas ela começou a recuar. Ainda não desfez a tendência de alta, mas é bom ficar atento aqui, tá? Porque a Cardano pode aí começar a romper para baixo. Se ela romper para baixo essa LTB aqui, ela vai abrir caminho para retestar a região dos 67 centavos ali, voltar para o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? BNB, pessoal, Binance Coin. Binance Coin também parecia estar rompendo para cima o ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias, mas com essa situação a gente sabe que altcoins acabam sendo levadas aí pelo mercado, né? A maré leva as altcoins aí para onde ela quer, vamos dizer assim, e a Binance Coin recuou, tá? Pode ser um pullback, mas vai depender aí do resultado. No geral, a tendência principal dela ainda continua sendo de alta aí para os últimos dias. XRP estava rompendo para cima ali um fundo duplo com alvo lá na região dos 2,46, tá recuando, pessoal, e se ela não conseguir se manter acima aí desses níveis,
ela pode acabar formando aqui um topo duplo, tá? Especialmente a região ali dos 2 dólares e 26 centavos que ela está agora. Tá? Se ela romper isso daqui para baixo, pessoal, aí a XRP forma um topinho duplo, tá? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e aí ela poderia cair até a região dos 2 dólares e 18 centavos. Tá? Então fiquem de olho aí, porque a XRP pode formar um padrão de baixa. Dogecoin, meus amigos, já bateu o alvo ali daquela bandeira de alta que a gente projetou nos últimos dias, né, que o alvo estava ali na região dos 20 centavos de dólares, e agora ela reverteu para baixo aqui a tendência, tá? Ela rompeu para baixo ali um padrão gráfico conhecido como topo duplo, tá? Topo duplo é um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa. Eu acho que ela já bateu esse alvo aqui, mas fato é que ela reverteu. Agora temos que ver aí onde ela vai parar, tá? Porque agora não temos padrões novos aí para fazer projeções de preço. Tron, meus amigos, estava linda e soberana ali, rompendo para cima o retângulo, mas esse movimento do mercado hoje tirou a Tron aí do jogo, tá? Tron já tinha batido o alvo ali na região dos 29 centavos, né? Chegou bem próximo ali. E agora não vejo um padrão novo para Tron, tá? O token Tom do Telegram também está caindo, pessoal. Já tinha batido ali o alvo daquele padrão do retângulo dos últimos dias, né? Bateu agora o alvo do ombro, cabeça, ombro que ela tinha formado nas últimas horas. Não vejo padrões novos. Avax, meus amigos, parece estar fazendo ali um pullback naquele possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Vamos ver aqui se ela se segura. Se ela se segurar na região dos 21 dólares, aí quem sabe ela não vai ali buscar os 24, que é o alvo aí desse possível ombro, cabeça, ombro invertido. Só que ela não pode cair demais aqui, viu, pessoal? Tô achando que o mercado tá perdendo as estribeiras hoje aí, tá? E o mercado muito comprado, esse é que é o problema que eu vejo, tá? Aave, meus amigos, está prestes a formar aqui um topo duplo, ela já bateu o alvo ali daquele retângulo que a gente tinha falado lá na região dos 320 e poucos dólares, tá? E agora se a Aave romper para baixo a região dos 300 dólares, ela vai formar um topinho duplo no gráfico de uma hora com alvo lá na região dos 285 dólares, tá? Então fiquem atentos aí no token Aave, porque se ele cair, pode ser aí ela pode voltar para a região dos 285 dólares, tá? Sui, meus amigos, Sui formou ali nos últimos dias um ombro, cabeça, ombro invertido, tava toda linda indo buscar o alvo dele ali nas 3,72, mas ela acabou caindo hoje, tá? A impressão que eu tenho aqui no gráfico da Sui é que ela rompeu para baixo ali um topinho duplo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para Sui, a gente vê alvo lá na região dos 2 dólares e 24 centavos. Ou seja, aparentemente está indo fazer pullback também no ombro, cabeça, ombro invertido. NIR já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tinha nos últimos dias e agora está recuando, tá? Não tem um padrão novo. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink já tinha batido o alvo do nosso ombro, cabeça, ombro invertido ali dos últimos dias. E agora, meus amigos, eu não estou conseguindo fazer um desenho de um padrão aqui muito claro para Chainlink, não. Acho que ela está corrigindo aí, acompanhando o resto do mercado mesmo, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.